Olá, eu sou Renata Mota, educadora sexual do canal Se Toca, e eu vim aqui hoje para a gente iniciar uma discussão, se é que a gente pode dizer que a gente pode fazer uma discussão quando a gente estiver falando de tabu. Vou falar para vocês aqui nesse vídeo de 4 tabus. O primeiro, relacionado à discussão sobre as DSTs. Por que eu estou chamando de tabu? Porque a realidade posta é de que existe atividade sexual no Brasil e no mundo, patente, é uma atividade. Essa atividade transita sobre todas as idades e principalmente na faixa etária mais jovem. Nos comportamentos, nos estudos de comportamento sexual, mostram que os jovens têm inclusive uma maior frequência de parceiros. Nessa atividade toda, aparecem também as doenças sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, HIV, sífilis, gonorreia, tem diminuído em geral, às vezes em algumas faixas etárias no Brasil e tem aumentado expressivamente entre 15 e 29 anos. Mesmo nós tendo 10 anos de implantação do programa de teste rápido, por exemplo, de HIV e sífilis no Brasil. Então, qual é a dificuldade? Assim, a falta de diálogo sobre isso. Nós temos políticas públicas de acesso ao diagnóstico, de acesso ao tratamento. O tabu atrapalha na chegada, faz com que, muitas vezes, as doenças sexualmente transmissíveis são silenciosas. As HIV pode passar anos você tendo HIV na corrente sanguínea e você não tem nenhum sintoma. Então, se você não tem um estímulo educativo de testagem, você não vai descobrir tão cedo, às vezes você vai descobrir quando a doença já se desenvolveu. E assim é a sífilis. A sífilis tem 3 fases, fase primária, secundária e terciária. Se você não descobre na fase primária, o tratamento aumenta muito a complexidade da secundária para a terciária. Então, o diagnóstico precoce é fundamental e o tabu relacionado às doenças atrapalha muito o acesso ao diagnóstico e, consequentemente, ao tratamento. O que significa que as doenças ficam recidivando, ficam reaparecendo, infectando sempre ou mesmo as pessoas ou novas infecções. Então, por isso que ela não cessa. O tabu atrapalha. O segundo tabu que eu queria falar com vocês é o tabu relacionado à gravidez não planejada na adolescência. Será que isso é real? Vamos lá. Os estudos têm mostrado que a cada 5 crianças que nascem no Brasil, uma é de adolescente. Os estudos também têm mostrado nos dados do Ministério da Saúde que de 10 a 14 anos nós temos quase 30 mil partos por ano no Brasil. E isso não tem mudado na última década. É importante a gente refletir. Como é que eu vou trabalhar uma gravidez não planejada, que eu já estou vendo o que está acontecendo, se eu não tiver um programa educativo? Porque a gente precisa enfrentar a realidade. Gente, contando que essas adolescentes nessa faixa etária engravidaram, você avalie a atividade sexual no entorno. Porque tem muitas outras adolescentes dessa mesma faixa etária iniciando, no Brasil, 30% dos jovens iniciam a vida sexual antes dos 15 anos de idade. Então a gente não pode negar isso. O terceiro tabu que eu queria falar aqui, também relacionado à educação sexual, é com relação à violência. E aí vamos ver se esse dado é real. Eu queria começar essa discussão da violência dizendo que nós estamos apenas em abril de 2019 e no primeiro trimestre nós já conseguimos acumular 200 casos de feminicídio, o que significa que mulheres morreram por serem mulheres. Então é importante a gente pensar sobre isso. E no Brasil também tem uma pesquisa que mostra que 67% dos brasileiros acreditam que os homens são violentos por causa da natureza masculina. Então como é que você vai enfrentar uma consciência social que acha que naturalmente bater é uma questão instintiva? Como é que você vai enfrentar isso se não for com um processo educativo e um processo sistemático e longo e desde tão cedo? Quando a gente fala que houve 200 feminicídios, no entorno disso há uma série de violências que começa desde a violência psicológica. Então há uma série de mulheres, porque no Brasil a cada 5 minutos uma mulher apanha, porque no Brasil a cada 2 horas uma mulher é estuprada. Então, quando a gente naturaliza essa violência, a gente precisa desnaturalizar desde cedo. Então, é num programa educativo, um programa de educação sexual que trabalharia essa questão do tabu com relação à violência, começaria assim desde criança. E o quarto tabu que eu queria colocar aqui para vocês é a questão do seguinte: sim, Renata, e ao implantar esses programas educativos
Renata, eu entendi tudo isso, eu considerei todos os dados, eu estou preocupada, mas será que isso não vai estimular? Então existe um tabu muito grande de que a educação sexual, ela vai estimular o sexo. Então vem cá e reflete comigo. Num país em que 98% da população brasileira acessa a internet. Você mesmo que está vendo esse vídeo, se você olhar para o lado e olhar para um adolescente, muito provavelmente ele vai estar na frente de um computador ou com um smartphone. Muito provavelmente ele vai acessar a internet. Então, se você, quando tiver um programa educativo, você será só mais um acesso que ele terá a qualquer informação que ele quiser ou puder ter sobre sexo. É muito importante que exista institucionalmente, através das escolas, através de outros espaços sociais, através das famílias, através de todos. Nós precisamos de uma grande corrente. Não adianta só as famílias trabalharem em educação sexual, porque o tabu é muito forte e o tabu atrapalha as próprias famílias de darem esse passo. A gente precisa que as escolas implantem programas que se ramifiquem, inclusive, para as outras instituições sociais em que a gente está em convivência na sociedade.